Queria compartilhar então a partir de um texto que eu queria convidar você a abrir comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. E eu vou ler com você do versículo 11 ao versículo 19. Uma palavra rápida, simples, mas que pode ser uma resposta, uma orientação, um ensinamento para a gente praticar todos os nossos dias. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por esse dia, por mais esse ano, e por mais essa noite, por mais esse culto, e por mais uma vez que temos essa oportunidade de nos aproximarmos da tua palavra, de abrirmos esse livro, e através dele podermos ouvir a tua voz. E eu te peço que essa noite tu venha nos ensinar a viver, a praticar diariamente, o que para muitos já é hábito, mas para outros talvez não, a praticar a gratidão. Ensina-nos isso e dá-nos um coração grato. Eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, presta atenção. Eu vou tentar mesmo ser rápido e simples, até mesmo porque o próprio tema não tem como ser diferente. Existem algumas pessoas que elas só valorizam algo ou alguém depois que perdem. Quer ver um ambiente assim extremamente desafiador? É velório. Velório é um lugar onde tantas coisas são reveladas, tantas coisas. Talvez um dos piores sentimentos num velório é o remorso provocado pela ingratidão. Porque às vezes está ali uma mãe que deu a vida e um monte de filho em volta chorando porque foram ingratos, porque nunca estiveram presentes. Às vezes um amigo está ali e tem alguém ali com remorso, porque foi ingrato, não retribuiu, nunca falou, nunca disse obrigado. E às vezes só ali naquele momento que não tem mais o que fazer, é que vai valorizar tudo que foi feito e a perda que não tem volta. Então, gratidão é algo que precisa ser expressado enquanto é possível ser expressado. Gratidão é algo que precisa ser vivido enquanto tem sentido ser vivido. Gratidão não pode ser algo em memória. O Brasil tem umas leis assim que a gente entende por questões políticas,
Mas no Brasil você só pode colocar o nome de uma rua ou de uma praça depois que a pessoa morre. Qual o sentido? Qual o sentido? Seria muito mais saudável que uma pessoa que dedicou a vida dela a algo em vida receber o nome de uma rua e poder passar. Estou passando nessa rua que leva o meu nome, porque eu fui uma pessoa que me dediquei nessa área, eu fiz coisas boas para essa cidade. Eu me lembro, a gente viajando na Carolina do Norte, em Charlotte, na Carolina do Norte, onde morou o Billy Graham, uma das avenidas principais de Charlotte tem o nome, Avenida Billy Graham. E levou esse nome com ele vivo, porque foi alguém que dedicou a vida e que tanto abençoou aquela cidade, aquela nação. Então, às vezes, isso vira uma cultura da gente, às vezes, querer expressar gratidão para quem não pode mais receber a gratidão. Isso não tem sentido, não é? Então, a gratidão ela precisa ser uma prática enquanto ela tem sentido. Não espere você perder para reconhecer que tem valor. Guarda isso. Agora, presta atenção no texto que eu li para você. Jesus, ele passava sempre por essa região, que era a região de Samaria. Então, se você ler vários textos, você vai ver Jesus passando, capítulo 4 de João, que ele para poder falar com a mulher samaritana. Então, fazia parte do caminho entre a Galileia e Jerusalém, passar por Samaria. E cada vez ele passava talvez por aldeias diferentes, ou caminhos diferentes, né? E por isso que você lê e vê experiências diferentes no mesmo percurso. Entre a Galileia e Jerusalém, ele para no lugar e cura pessoas, ou prega e ganha pessoas, né, para o reino, enfim. E aqui, então, ele está passando por um local específico e que nos chama a atenção, porque tinham 10 leprosos. Não era comum os leprosos viverem assim, né? Grupos de leprosos. Mas esse lugar tinha um sentido, tinha um significado, tinha um porquê ter esse número de 10 leprosos. Se você voltar um pouco na história, teve um homem chamado Naamã. Ele era um comandante do exército sírio que tinha lepra. E ele soube que havia em Israel um profeta que poderia orar por ele e curá-lo, chamado Eliseu. Ele sai da Síria, resumindo aqui a história, vai até Israel. O profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele é curado da lepra. Quando ele é curado da lepra, ele vai até o profeta e leva presentes para o profeta, que era um hábito, isso era normal acontecer. Era uma forma de dizer obrigado, Deus usou você para me abençoar. Mas o profeta não quis receber presente algum, falou assim, não precisa deixar presente. E abençoou a vida dele. O profeta Eliseu tinha um rapaz, que era normal, comum, todo profeta ter um ajudante, chamado Geazi. Geazi não estava no momento lá que Naamã foi curado. Quando Geazi chega, alguém conta para Geazi a história. Olha, Naamã esteve aqui, o profeta orou, ele foi curado e tal. Quis deixar um presente, mas Eliseu não aceitou. E ele levou uma comitiva cheio de ouro, cheio de roupas, enfim. Aí Geazi cresceu o olho e foi atrás do profeta para poder pegar a propina, porque aí já deixou de ser presente. Virou propina. E foi atrás e mentiu para Naamã. Falou assim, Naamã, quando você virou as costas, chegaram lá os convidados do profeta e tal, e ele pediu para vir atrás de você para poder pegar umas roupas para dar de presente, mente. Aí Naamã pega, dá o presente, dá o ouro, dá roupa e tal, e ele volta. Aí, pior coisa que tem é mentir para profeta.
aquilo que você faz, achando que ninguém sabe, Deus traz à tona. Não cometa esse desatino na sua vida. Não faça essa loucura. Volta. Aí, e vai lá, pega o presente e volta. Esconde em casa e vai se apresentar para Eliseu. Deus já tinha mostrado tudo para Eliseu. Aí, Eliseu chega para Geazi e diz assim: está vindo aonde? Não, não está nenhum. Simulado, né? Que a pior coisa que tem é o mentiroso dissimulado. Não é nenhum, estava passando por aí. Faltou pouco ele dizer que estava de rodear a terra e passear por ela, né? E mentiu. Quando ele mente, o profeta falou para ele assim: não fui eu com você? Não vi eu quando você ganhou ou pegou lá os presentes? Não é hora de pegar presente, não é hora de pegar recompensa. Porque essa recompensa que você pegou era o resultado da cura de uma lepra. Então não tinha que pegar presente, tinha que pegar recompensa. E como você fez isso, a lepra que estava nele vai entrar em você e na sua geração, na sua descendência. Geazi sai da presença de Eliseu leproso e com uma palavra de maldição, que ele e a descendência dele seriam leprosos. Aonde que Geazi morava? Samaria. Os anos se passaram e a maldição se instala. Então, muitos historiadores e teólogos acreditam que foi criado ali um leprosário que se inicia a partir de Geazi. Por isso que quando Jesus passa, não era apenas um leproso que ele curou outras vezes. Tinha um grupo. Era um hospital de leprosos. Porque ele não apenas recebe a maldição, passa para a geração dele, para os descendentes dele, mas era uma doença contagiosa. Então, a região vai correr esse risco de contaminação, enfim. Então, Jesus, então, passa ali. 10 leprosos. Não podiam chegar perto de Jesus. O leproso, ele não podia chegar perto de ninguém. Ele tinha que viver afastado. Quando um leproso, ele tinha que se aproximar de algum ambiente social, primeiro que ele vestia a roupa era de leproso, e ele tinha que sair anunciando: olha o leproso, para que as pessoas pudessem sair da frente, para que as pessoas não ficassem próximos a ele. Ele não podia ser um leproso incubado, escondido. Ele tinha que denunciar a sua lepra. Então eles viviam isolados. Por isso que eles estavam à distância. Então eles gritam de longe: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus de longe falou para eles: vão até o sacerdote, se apresentem ao sacerdote. Por quê? Porque na lei de Moisés havia um princípio. Quando alguém era diagnosticado com lepra, e ela percebesse que ela estava sendo curada, tinha alguns sintomas de cura, ela tinha que ir ao sacerdote, porque era o sacerdote que daria o diagnóstico de cura ou não. O sacerdote, ele tinha esse papel médico de dar o diagnóstico, de dizer está curado ou não está curado. E se tivesse curado, iria estabelecer uma oferta pela cura, para que ele pudesse expressar a gratidão a Deus e selar aquela cura, aquele milagre. Então Jesus chega e fala: vá até o sacerdote, se apresentem ao sacerdote. Aí eles vão, debaixo de uma palavra de direção, eles obedecem e os 10 são curados. Quantos foram curados? Aí o texto diz que apenas um volta.
Isso chama a atenção de Jesus. Jesus, ele questiona, mas não eram 10? Não foram os 10 curados? Foram. Então, por que só esse estrangeiro voltou para agradecer? E a atitude desse samaritano, estrangeiro, nos ensina sobre gratidão. A gratidão, ela precisa dar respostas práticas na vida. Coisas simples, irmãos, que um grato revela. E eu queria, então, compartilhar, citar isso para você. Primeiro, a primeira resposta da gratidão é que o grato sempre retorna. Repete comigo, diga assim: o grato, o agradecido, sempre retorna. Por mais simples que seja, foi essa grande diferença que chamou a atenção de Jesus. Os ingratos seguem, os gratos voltam. Isso aqui precisa ser um desafio para nós, todo dia e o tempo todo. Isso aqui precisa ser uma prática que nós deveríamos todos os dias, com todas as pessoas que nós convivemos, a gente exercer isso. Irmãos, pode parecer algo insignificante, pode parecer algo desprezível para alguns, mas a gratidão é algo que se mexe com o coração de Deus. A importância que isso precisa ter nas nossas relações. É lógico que se eu não sou grato a Deus, dificilmente eu serei grato a alguém, né? Dificilmente. Então, essa gratidão, tanto na vertical como na horizontal, precisa ser um hábito. O hábito de voltar. Igreja é um lugar que revela muito o coração e o caráter do ser humano. É impossível nós contabilizarmos os milhares e milhares e milhares de pessoas que já passaram por aqui, que foram curados, que foram salvos, que foram libertos, que entraram aqui num dia, numa noite de desespero e ouviram uma palavra que mudou a vida delas. Quantas pessoas que às vezes desnorteadas, casamento sendo destruído, a vida emocional, aí vem. Você vai ver no culto de quarta-feira, quando nós estivermos orando por blindagem, tem gente que nunca vê e vem. E o que é mais lindo é que Deus faz, é que Deus cura, é que Deus liberta, é que Deus transforma. O mais tremendo da graça de Deus é que se vier, se crer, Deus faz. Como muitos já receberam e foram. Então, a grande questão da vida não é o quanto eu sou capaz de crer para receber algo de Deus, mas o quanto eu estou disposto a voltar para dizer obrigado. E como isso é importante? Eu queria desafiar você. Hoje pela manhã nós estávamos falando, orando e agradecendo a Deus pelas marcas que essa igreja nos deixou. Eu fiquei feliz, eu recebi algumas mensagens depois de pessoas que mandaram para mim: poxa, apóstolo, foi aí que eu formei minha família, foi aí que eu conheci Jesus, foi aí, enfim, foi para mim tão bom se ouvir. E todos nós temos marcas que nós recebemos de Deus aqui neste lugar, né? Enfim. Então, eu queria desafiar você
a se lembrar de alguém que te marcou e que você talvez não veja há algum tempo. Para você ligar, mandar uma mensagem, só dizendo obrigado. Obrigado porque eu cheguei até aqui, porque eu passei pela sua vida e você não fechou a porta. Quanto tempo você não agradece aos seus pais por você ser quem você é? Às vezes nós criamos um ambiente que, no nome do hábito, da rotina, a gente deixa de aplicar essa gratidão com as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Parece que as pessoas, o que elas fazem por nós, como se fosse tudo uma obrigação. É uma obrigação a sua esposa fazer comida para você. É uma obrigação o seu marido sair para trabalhar e pagar as contas e colocar as coisas em casa. Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser. É a obrigação da responsabilidade. Mas eu não posso desmerecer que é uma bênção que me alcança, que Deus usou alguém para preparar o meu almoço, que eu vou sentar e vou comer. E o quão nobre é eu poder voltar e dizer: obrigado, meu amor, pela comida gostosa que você preparou. Então eu queria desafiar você a fazer isso. Se você não tem o hábito, crie o hábito. Pratique a gratidão, volte para dizer obrigado. E sempre que Deus usar alguém para te abençoar, volte para dizer obrigado. Se você não voltar, não significa que você vai perder o milagre ou a cura. Não. Os 10 foram curados. E os 9 seguiram vida. Eu acho que é uma decisão que cada um precisa tomar, né, na vida em relação ao que você vive, em relação às pessoas que convivem com você. Gratidão e ingratidão é só uma decisão. Então, a primeira resposta do grato é retornar. Retornar para agradecer. Segundo, a segunda resposta do grato é que o grato, ele retribui a gratidão com honra. Verso 15 e o verso 18 diz o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Verso 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então, olha a resposta de honra do agradecido. Ele volta, o primeiro texto diz que ele voltou dizendo em voz alta: glória a Deus, honrando aquele que havia sido instrumento para a cura dele. Que é algo que nós deveríamos também praticar com naturalidade. Parece que criaram uma cultura na cabeça de uma geração que honrar o outro me desmerece, que honrar o outro me diminui. Às vezes, irmãos, tem alguns conflitos familiares, às vezes algumas dificuldades de relação familiar, às vezes existem competições dentro de casa, de marido com mulher, e isso causado por uma mentalidade que acha que se eu honrar minha esposa, isso é uma humilhação para mim, isso me diminui. Se eu expressar gratidão, eu estou expressando uma dependência, isso me diminui. Irmãos, isso é doente. Isso não é saudável. Honrar o outro é simplesmente eu viver um princípio bíblico que diz: dê honra a quem tem honra. Então a gratidão, ela expressa isso, ela me leva a honrar, porque Deus poderia ter usado qualquer um, mas se Deus usou você, eu preciso te honrar.
E essas marcas que Deus deixa na nossa vida usando pessoas, elas precisam ser reconhecidas com honra. Sempre que eu me lembro, assim, a minha história, chegar onde eu cheguei, sempre que eu posso, eu estou sempre agradecendo por todas as pessoas que Deus usou para construir a minha história. E tem muitas pessoas que foram, de fato, muito importantes para mim, né? Os meus pais, a criação da minha mãe, aquela baixinha que me disciplinou tantas vezes, o dia que eu falei que ia parar de estudar, e ela não deixou, ela, não, enquanto você morar debaixo do meu teto, você só para de estudar quando eu falar. E se não fosse isso, eu não teria vivido o que eu vivi, as portas que abriram. E no meu ministério eu tenho algumas pessoas também que foram diferencial na minha vida. E o principal foi o bispo Eliel de Carvalho. O bispo Eliel hoje está com 87 anos. Essa semana eu conversei um pouco com ele por telefone. E teve uma vez, foi no aniversário de 75 anos dele. Nós já estávamos há alguns anos sem a gente se ver, sem a gente se falar. E eu fui convidado para o aniversário de 75 anos, eu reuni a diretoria da igreja e a gente fez uma retrospectiva, né, da nossa história. Que tudo que nós temos aqui, tudo que nós somos, só foi possível porque um dia, há 37 anos atrás, aquele homem veio aqui para acolher uma família, para dar um suporte para uma família, para começar uma igreja. Se não fosse ele, isso aqui não existiria. Ele pode, de repente, não ter agregado tanto no decorrer da história, mas ele deu o pontapé inicial. A minha vida. Eu me formo num seminário, um menino, 25 anos, muito doido, muito sem juízo, muito sem noção de nada. E alguém teve coragem de colocar a mão na minha cabeça e me ungir como pastor. Quem? Ele. Então hoje é um apóstolo, pastoreia uma igreja tão relevante e tal, tem um ministério. Mas isso só é possível porque um dia ele fez isso. Aí no aniversário de 75 anos, nós reunimos uma diretoria e falamos assim, eu queria dar um presente para o bispo. Mas tem que ser um presente de honra. Não pode ser um presente qualquer, tem que ser um presente que marque a vida dele e que ele vai lembrar disso para sempre. Nós vamos dar um carro zero para o bispo. E não pode ser um carro qualquer não, porque ele gosta de carro. Então nós vamos dar um carro. Escolhemos um Honda Civic Zero. Compramos o carro e eu fiz uma surpresa para ele. Teve gente que falou mal, que era um absurdo, e que não sei o quê, enfim, né? Pessoas que não entendem o que é honra. Irmãos, a honra vem acompanhada de um coração grato. Todo grato, ele tem prazer de honrar aquele que Deus usou para marcar você. Honre seus pais, honre seus líderes, honre aqueles que Deus, na sua caminhada, abriu uma porta para você. Honre aqueles que Deus usou para marcar a sua vida. E é lógico que o texto, acima de tudo, honre a Deus, porque tudo vem dele. Honre a Deus. Honre a Deus com seus bens. Honre a Deus com seu testemunho. Porque a honra é uma expressão de gratidão. É a honra. Nunca permita responder com desonra ou com indiferença àqueles que Deus usou para te abençoar. Honre.
E em terceiro, a terceira resposta da gratidão é que o grato, ele caminha em fidelidade. O verso 16 diz o seguinte: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, esse gesto de rendição, de se prostrar, era uma forma dele dizer, olha para mim aqui, por favor. Era uma forma dele dizer: eis-me aqui, eu me entrego. Pode contar comigo. Eu preciso de alguma forma ser fiel àquele que foi usado para me curar. E eu tenho assim, eu acho que a vida ensina a gente isso. Todas as vezes que alguém se torna infiel, é porque antes ela se tornou ingrata. Para e pensa. Todas as vezes que alguém entra pelo caminho da infidelidade, é porque antes ela permitiu que a ingratidão entrasse no coração dela. Vamos pensar aqui em alguns níveis de infidelidade. Uma muito comum: infidelidade conjugal. Né? E hoje, que era mais comum o homem trair a mulher, né? Mas hoje a coisa está meio complicada. Mas vamos imaginar, o marido que trai a esposa. O cara vai lá, pega a filha do camarada em casa, está lá a menina, 19, 20 anos, se casa com ela, aí vive 1 ano, 2, 3, tem filhos com ela, cria uma família com ela, constrói algo junto. E um motivo muito fútil e comum da infidelidade é que o tempo passou e não é mais aquela menina bonita. As coisas já não estão mais tão de acordo esteticamente como estava quando ele casou. Então, ele vai procurar na rua alguém que atenda as expectativas estéticas dele que ele não tem mais em casa. Aí a infidelidade entra. Por quê? Por quê? Porque ele não consegue agradecer que aquelas gordurinhas extras que a esposa tem foi para carregar um filho dele. Foi porque muitas vezes ela teve que deixar de se cuidar para cuidar dele, para cuidar da casa, para cuidar da família. Não reconhecer que aquelas mudanças foram por amor a ele. E ele permitiu que a ingratidão entrasse. E depois da ingratidão, a infidelidade. Então, toda infidelidade vai gerar isso. E eu preciso prestar atenção nisso. Porque a gratidão gera fidelidade. A gratidão faz com que eu coloque na balança o preço que eu preciso pagar em resposta daquilo que o outro fez. Pensa nisso em relação a Deus. Por que tem tantas pessoas infiéis a Deus? A ingratidão veio antes. A pessoa se torna infiel a Deus é quando antes ela se torna ingrata, porque ela deixa de reconhecer que aquilo que ela tem foi Deus que deu. E presta atenção aqui, que é uma coisa muito comum, né? Pessoas vivem muito isso. Às vezes a pessoa está desesperada, passando por algum problema, ela vem, ela ora, ela busca Deus, aí Deus faz. Aí quando Deus faz, Deus opera, Deus abre porta, aí ela, poxa, ela agradece. Aí com o tempo, parece que ela pensa que ela não precisa mais de Deus. Então é muito comum pessoas entrarem na igreja, caminharem em fidelidade um tempo e depois se tornarem infiéis. E elas se tornam infiéis, por quê? Porque em algum momento elas começaram a achar que elas não precisam mais de Deus, que as conquistas delas
é resultado do esforço dela, do trabalho dela, da capacidade dela. Então a ingratidão entra, a infidelidade vem atrás. Então a resposta da gratidão é a fidelidade. Se você quer avaliar o seu nível de gratidão, avalie o seu nível de fidelidade. Então é muito, eu sou grato, eu sou grato aos meus amigos. Eles podem contar com você nos momentos difíceis. Eu sou grato à minha família. Você é presente quando a sua família precisa. Eu sou grato pela minha igreja. Você é alguém que a sua igreja pode contar com você? Você é fiel a ela? Porque fidelidade e gratidão são duas coisas que andam juntas. É essa rendição, é esse prostrar, é esse dizer, eis-me aqui, pode contar comigo que eu estou aqui. São 3 respostas simples. E que eu queria que nós fôssemos desafiados a transformar isso num hábito. Seja uma pessoa grata. Não queira apenas estar grato por isso ou por aquilo. Seja grato. Cultue a gratidão. Transforme a gratidão no seu hábito diário. Cada amanhecer é um milagre de Deus. Seja grato. Preciso pensar que quando eu acordo pela manhã, muitos não tiveram a mesma oportunidade. Enquanto você dormia e Deus te guardou, muitos morreram no leito. Muitos não chegaram em casa. Muitos não amanheceram. Muitos não verão o sol nesse dia. Se você viu o sol, agradeça. Quando você se assentar a uma mesa para comer, que talvez para você seja algo tão natural, porque nunca faltou na sua mesa. E porque nunca tenha faltado, você talvez nunca tenha valorizado. E tem pessoas que de fato não valorizam. Às vezes tem pessoas que reclamam. É só pão? É só café? Ou tem crianças na África assando barro para comer como biscoito. Você pegar um pão e dizer, Senhor, obrigado. Eu tenho um pão na minha mesa. Eu tenho um café para tomar. Seja grato. Então, crie o hábito de ser uma pessoa grata a Deus e às pessoas que Deus usa para diariamente cuidar de você. Filhos, você que vive na casa dos seus pais, não perca uma oportunidade. Quando sua mãe passar uma roupa e te entregar passadinha, mãe, obrigado porque você passou para mim. Quando você se assentar à mesa para comer e a sua mãe estava ali, toda descabelada fazendo almoço, mãe, obrigado, que comida gostosa. Às vezes, irmãos, uma frase tão simples muda o dia de quem ouviu. É uma forma de você dizer para o outro, vale a pena você fazer por mim, porque eu reconheço. Seja grato. Maridos, eu acho que nós, maridos, precisamos exercitar mais isso, porque o serviço doméstico para muitos maridos é um serviço, parece que na cabeça de alguns não tem valor. Eu já morei sozinho, tenho pavor de arrumar cozinha. A minha mulher faz da cozinha o lugar de culto dela. É a dica da pia, é o local que Deus fala com ela. Nunca vi minha mulher reclamar de pegar uma pia cheia para lavar. Então a gente precisa só dizer obrigado. Pratique a gratidão. Seja grato pelos seus irmãos em Cristo. Seja grato pelos seus amigos. Nunca perca uma oportunidade de dizer obrigado. Nunca. Nunca. A gratidão precisa ser uma marca na vida de todo cristão.
E essa igreja tem todos os motivos para ser uma igreja grata. Nós somos um milagre de Deus. Nós não chegamos até aqui por causa de um grande líder, por causa de grandes talentos, não. Nós chegamos até aqui porque Deus foi gracioso com a gente. Por isso que tem que ter gratidão. Seja grato. Amém. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração aí. Já começa agradecendo, ele está batendo, né? Graças a Deus. Feche os seus olhos e, com toda sinceridade, que você conseguir encontrar lá no fundo da sua alma, libera-se uma frase, uma palavra de gratidão a Deus. Pai, obrigado pela salvação em Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, por termos o nosso nome escrito no céu, pelo privilégio que temos de te chamar de Pai. Obrigado, meu Deus, por toda a graça que todos os dias nos alcança, por toda a misericórdia que a cada manhã se renova sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem feito e nos dado tão além do que nós precisamos. E hoje, obrigado por essa igreja, por cada membro, por cada discípulo, por cada ovelha, por cada pessoa que passou aqui, que está aqui, por todas aquelas que ainda virão. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver esses 37 anos como igreja. Obrigado, meu Deus, porque todas as vezes que erramos, e foram muitas vezes, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado pelas vezes que o Senhor nos guardou de errar, para que a gente não perdesse tanto tempo. Obrigado. Difícil hoje, meu Deus, encontrar ou formular um pedido. Mas se tem um, o pedido é: Senhor, nos faça gratos todos os dias, para que a nossa vida nunca perca o valor e o real significado que ela tem. Nossa oração, nossa gratidão. Obrigado por tudo. Amém. Amém.